10, 9, 8, 7, 6, 5. We have to go from ready to start. 2, 1, 0. Boost your ignition and lift off of another step. Popnautas Podcast. Aê! Bem-vindos e bem-vindas ao primeiro Popnautas Podcast. Esse que será mais um novo formato aqui do nosso canal. Então você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Prepare o seu café, relaxe e vem com a gente nessa nave louca. Aqui quem vos fala é Giva Moreira e a gente vai bater um papo hoje sobre esse acontecimento que provocou até a reativação aqui do nosso canal, que foi o Snyder Cut Liga da Justiça, com a visão desse genial cineasta aí, o visionário Zack Snyder. A gente vai conversar, eu já assisti o filme, e a gente vai bater um papo aqui de fã para fã com J. Fagner e a Ale. Então, vem com a gente, que a gente vai trocar muitas ideias aqui, bater um papo super interessante sobre o Snyder Cut Liga da Justiça. Vem com a gente, esse é o primeiro Popnautas Podcast. Vamos lá. É isso aí. O mundo continua de luto após a morte do Superman. Violência, atos de guerra e terrorismo aumentam cada vez mais. Eu sonhei com o fim do mundo. Invasão. Eu acho que é algo maior. Algo pior. Estamos pedindo para pessoas que não conhecemos arriscarem suas vidas. O forte é mais poderoso quando tá suave. Já ouviu essa? O ditado não é assim. O ditado diz o contrário disso. Separados não somos suficientes. O mundo precisa do Superman. Eu fiz uma promessa a ele. Por isso eu reuni vocês. Então você que está chegando agora, se acomode no seu sofá, aperte os cintos e venha com a gente nessa nave louca aqui do Popnautas Podcast. A gente vai bater um papo com mais dois amigos aqui para falar sobre o acontecimento nerd que remexeu aí essa esfera, esse mundo nerd geek que foi o Snyder Cut com o filme da Liga da Justiça. Então a gente vai bater um papo sobre o filme, falar o que a gente gostou, o que a gente não gostou, lembrando que não somos especialistas, apenas fãs que curtem aí coisas nerds, né, desse tipo, tudo que vem desse universo aí derivado dos quadrinhos e derivados. Então a gente vai bater um papo bem bacana aqui com ele que é uma autarquia nerd. Esse homem é praticamente uma enciclopédia da literatura e derivados. E a gente vai conversar com o meu amigo J. Fagner. Beleza? J. Fagner, ele que é jornalista, ex-editor-chefe de política do Estadão. Eu tô com a cola aqui, misericórdia, vamos lá. O J. Fagner é jornalista, ex-editor-chefe de política do Estadão, mestrado em educação, doutorado na literatura nerdística, professor, colaborador também assíduo do site Café Brasil e do blog Caderno 2. Então, Fagner, como é que tá você, meu irmão, desse bom dia, boa tarde, boa noite, as boas-vindas aos amigos e amigas nerds espalhados aí por esse mundo. Chega, me empolguei, quase errei aqui, engasguei. Pode falar aí, meu amigo Fagner, suas considerações para a turma que está ouvindo a gente aí no nosso podcast. Saudações, meu amigo. Eu fiquei até me achando alguém importante agora, depois desse tipo de apresentação que você fez aí. Eu acho que hoje eu nem durmo pensando nisso, sabe?
Eu estou muito feliz aqui de ter sido convidado por você e pela amiga Lê para bater esse papo. E espero contribuir de alguma forma com essa nossa discussão. Vamos que vamos. É isso aí, bacana, Fagner. Faltou dizer que ele é um ipiauense, né? Um baiano em terras paulistas há mais de 15 anos, se não me falha a memória, depois você me corrige aí. E na ponta esquerda aqui do nosso Papo Nerd, no nosso podcast, tem a nossa convidada, a Ale, a gaúcha de Porto Alegre. Tchê. Ela que é secretária na área de educação, foi alfabetizada nos quadrinhos desde pequenininha e aí foi crescendo, curtindo nos anos 80 e 90 todas aquelas histórias do universo nerd que permeavam as histórias em quadrinhos. Ela também é uma amante das histórias em quadrinhos de ação e aventuras fantásticas, gosta muito da Marvel, mas curte alguma coisa do DC também, hein, gente? E é uma apaixonada, declarada pelo personagem Conan, o Bárbaro, é Conan maníaca também, e tem quase tudo que foi lançado do Cimério Gigante de Bronze aqui no Brasil. Trabalha também com desenvolvimento de banco de dados aí na web. Então, Ale, bem-vinda, minha amiga, ao primeiro podcast aqui do Popnautas. Desde já agradeço a sua participação, representando todas as meninas, né? O público feminino nerd que só cresce no Brasil e no mundo. Então, bem-vinda. Pode aí desejar o seu bom dia, boa tarde, boa noite, as suas boas-vindas aos amigos e amigas nerds popnautas que estão por aí curtindo agora o nosso programa, ouvindo nosso podcast. Mas, gurizada, que bacana. Tô honrada pelo convite, em primeiro lugar, te agradecer, Giva. Agradecer também a parceria do Fagner e dar uma boa noite, uma boa tarde, ou de manhã, um bom dia para a galera que vai nos acompanhar, que vai nos escutar. Espero poder contribuir, né, positivamente, assim, nessa nossa prosa. Espero que seja legal para todo mundo e que a gente possa trazer um pouco de informação bacana do mundo nerd para todo mundo, tá bom? Uma beijoca aí para todo mundo. Vamos começar a nossa prosa, galera. É isso aí, Ale. Enquanto isso, na sala de justiça, eu tô aqui tomando o meu leite com Nescau para relembrar os tempos aí em que eu ficava em casa, lendo meu gibi e só tomando o leite com Nescau. Pessoal, faltou me apresentar, então eu sou o Giva, né? Sou o Giva e apresento também o Popnautas. Tem um canal no YouTube chamado Popnauta, que agora está voltando nesse formato também de podcast. Nerd desde sempre, músico também, faço um trabalho com músicas, compositor, já escrevi também alguns textos de dramaturgia teatral e estamos aqui. Assim como a Ale, os quadrinhos me ajudaram na alfabetização, né? Comecei lá com Turma da Mônica e aí fui encontrando os heróis da Marvel, DC, e aí foi evoluindo. Conan o Bárbaro também, tem muita coisa do Conan, desse Cimério de Bronze. E hoje estou aqui junto com vocês para falar um pouquinho, né, nesse momento que a gente está vivendo aí, nessa experiência bacana sobre o filme, né, que revolucionou o mundo nerd. Você que é nerd, você que parou para ouvir esse programa, você sabe do que a gente está falando. Você entende da importância desse filme para o mundo nerd. Mas antes da gente começar a entrar no filme, né, entrar no tema em si, a gente tem que lembrar um pouquinho o motivo, né, que esse acontecimento foi tão importante para o mundo nerd. Porque esse filme chegar agora foi uma conquista dos nerds, né? Se vocês não sabem, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E ele fez, né, o Zack Snyder fez o Watchmen, que é uma obra muito aclamada no mundo dos quadrinhos, a obra do grande Alan Moore. Em 2013 ele já veio com Man of Steel, que foi o reboot, aí, o filme do Homem de Aço, né, o filme dando uma nova característica aí com o Superman. Depois veio Batman vs Superman, A Origem da Justiça, em 2016.
que esse filme termina já com a morte do Superman. E depois a Liga da Justiça, que foi lançado em 2017. Só que tem um porém aí, pessoal, porque exatamente em 2017 a filha do Zack Snyder, a Autumn, ela cometeu suicídio. E daí o Zack se afastou, né? Ele se afastou das filmagens aí, e a Warner chamou o Joss Whedon. Quem é nerd já conhece esse nome, sabe que ele é o cara que dirigiu aí alguns filmes da Marvel, principalmente o Vingadores. Cara, pensa aí na situação. O Zack Snyder estava produzindo um filme, ele já tinha filmado praticamente o filme todo, 80%, e aí ele teve que se afastar das filmagens porque a filha cometeu suicídio. E aí o pessoal chamou o Joss Whedon, tá? E aí foi o Joss Whedon que fechou o filme e fez os cortes do jeito dele, do jeito que ele achou melhor. O filme, sendo que o filme já tinha 80% praticamente de filmagens já concluídas da visão do Zack Snyder. Só que o seguinte, depois disso começou a rolar uma lenda, porque o filme, quando foi lançado em 2017, não agradou a crítica, não agradou os fãs. Tinha cenas estranhas, né, que muitos fãs não gostaram. E aí, gente, aí é que tá, galera. Os fãs começaram na internet ter um murmurinho de que existiria a versão do diretor do Zack Snyder. E aí um belo dia, numa entrevista, ele soltou que realmente ele tinha um corte dele, né? Ele tinha a versão dele para aquele filme. E ele fez um comentário que a versão que foi para as telonas, que foi para os cinemas, não era a visão dele. E aí os fãs fizeram todo um movimento, toda uma campanha na internet, inclusive arrecadaram milhões de dólares numa campanha para ajudar se eu não me engano, uma instituição, uma associação fundada pelo próprio Zack Snyder, para ajudar famílias, pessoas com problemas contra a questão do suicídio. Então toda essa campanha dos fãs, né, baixo assinado virtual, enfim, várias campanhas sobre o Snyder Cut. Então o Snyder Cut deixou de ser uma lenda e se tornou uma realidade. E agora, depois de tudo isso, 3 anos depois, em 2021, o filme veio à tona. Lembrando que o filme tem 4 horas, a princípio ia ser lançado como série dividido no stream, se eu não me engano, no stream da HBO. Se eu tiver errado aí, o Fagner me corrige, a Lê também. E acabou que saiu um filme na HBO, no stream, dividido em partes, mas que dá um total de 4 horas. Então saiu um filme com 4 horas de duração. E é sobre esse filme que a gente vai falar agora. Esse filme que foi para as telas aí no dia 15 de março, né? Poucos dias até depois do aniversário do Zack Snyder. E é agora que a gente vai começar a falar desse filme. Então desculpem aí essa introdução um pouco longa, mas é só para dar um entendimento aí da importância, né, desse filme para o mundo nerd, porque nunca isso aconteceu antes. Assim, uma campanha de fãs fazer com que um filme que já foi lançado voltar na visão do diretor e com a duração de 4 horas, gente. Isso é muito importante aí para o mundo nerd, e eu acredito que todo mundo que curte esse universo está feliz com o resultado da campanha, com o resultado do filme. Apesar de que o filme não é, né, lá essas mil maravilhas, tem os seus erros também, mas comparado àquele que foi lançado lá em 2017, cara, é muito louco isso, porque é o mesmo filme e ao mesmo tempo é outro filme. Então eu queria já de cara as primeiras impressões aí da Ale. Ale, o que você achou aí quando você assistiu o filme? Sua experiência, você que é fã, você que curte aí as histórias em quadrinhos desde a infância, foi alfabetizada, crescendo, assistindo os filmes, lendo as histórias em quadrinhos aí, tanto da Marvel quanto da DC, do Conan, etc. O que você achou assistindo esse filme agora? Se você assistiu 2017, se você quiser fazer o comparativo também, fica à vontade. Bom,
tinha uma grande expectativa, né, no filme em si, no início, apesar de não ter gostado muito, eu tenho amado o Man of Steel, né, que foi um reboot que ele fez da origem do Superman. Eu achei fantástico, tirando a Lois Lane e a interação dela com o Clark, que eu achei que não teve ali uma liga, sabe? Pra mim não teve uma chama, assim, parece que eles não tinham uma química, sabe? Essa parte me incomodou. E também a parte final do Man of Steel, que foi que ele matou o Zod, destruiu todo o filme pra depois matar no final, mas enfim, faz parte, né? É a visão do diretor, mas pra mim não me agradou muito. Batman vs Superman eu também não gostei, assim, muito, assim, sabe? Eu achei bacana a luta e tudo, mas sei lá, não curti muito, assim, sabe? Acho que ficou muito a desejar, assim, muito abaixo do que eu imaginava das histórias em quadrinhos que eu já tinha lido da DC, né? E aí, mas eu tava numa vibe, assim, numa expectativa, num hype muito alto pra assistir a Liga da Justiça que ele tava fazendo, né? A gente vinha acompanhando os trailers e as promoções, né, pra chamar e tal. Tava muito bacana, assim, eu tava bem empolgada. Aí ele saiu do projeto e ficou na mão do outro diretor que era da Marvel, né, o Joss Whedon. E aí ficou um Frankenstein, né. Foi muito decepcionante, assim, o filme pra mim. Pra mim, assim, foi uma porcaria, sinceramente, né. Claro, tem quem goste, né, quem curta e tal. Mas eu achei desde dos efeitos especiais toscos até aqueles efeitos especiais toscos para cobrir o bigode do Henry Cavill, tudo assim muito muito horrível, entende? As pontas não se amarravam da história, entende? Não tinha conexão com nada. Não tinha nem conexão com Batman vs Superman. Para mim foi muita esculhambação, muita confusão, entende? Não curti o Lex, não curti mesmo também. A Lois nem se fala, né? Porque eu não gosto da Lois. Não da atriz, que a atriz é fora de série, mas a personagem em si, os contextos em que ela entra na história, assim, pra mim me irrita, assim. Pra mim não tem liga, sabe? Tá, mas o que eu achei muito lindo, assim, foi eles conseguirem deles escutarem os fãs. Apesar de não ter sido um super sucesso de renda, assim, nas bilheterias, a coisa que eu achei, assim, inovadora foi também os fãs terem se unido, assim, sabe, e terem sido escutados. Isso daí, pra mim, é uma coisa histórica no meio nerd, no meio geek, entende? E o diretor também tem a oportunidade, não de lançar o que ele tinha, assim, a moda Miguelão, de ter sido escutado, de ter recebido uma verba para poder fazer o filme que era a autoria dele de fato, né? E conseguir colocar isso. Apesar da nossa pandemia, que também atrapalhou, ele pôde até se estender mais, né? Fazer 4 horas, embora para muitos seja cansativo, mas para quem curte esse universo, eu fiquei encantada com o filme, achei maravilhoso, né? Perto do outro, assim, o outro não tem nada a ver. Ele fecha todas as pontas, desde todo o enredo dele, né? Toda a história se fecha, tem sentido. Gostei demais do Ray Fisher com o Cyborg. Achei que ele ficou maravilhoso, assim, que ele foi simplesmente escanteado no outro filme. E nesse filme ele tem uma relevância fundamental. Tu vê também o Flash também tendo seu papel, né? Não ficar que nem um bobo da corte, assim. Teve uma parte cômica, mas uma parte cômica bem colocada, assim, que não foi forçada. Nem a sexualização da Mulher Maravilha também não foi forçada. Tudo muito dentro da proposta dele, dentro da lógica dele, assim, que eu gostei demais, assim, sabe? Eu achei que essa é a Liga da Justiça mesmo, sabe? Gostei daquelas imagens saturadas, achei muito lindos os efeitos especiais, achei linda a batalha deles contra o Lobo da Steppe, achei máximo, adorei quando a Mulher Maravilha cortou a cabeça do lobo. Tem muita gente que não curte, mas todos que conhecem a DC sabem que tem vários mundos, né, vários universos
dentro do contexto do multiverso da DC, que é vasto, tem vários mundos, e esse é um mundo do Zack Snyder, entendeu? É um dos mundos que trata um do Superman, uma das ligas, entende? Um do Batman, uma Mulher Maravilha, a visão dele, que é um universo à parte. Já me inscrevi lá para o pessoal que está pedindo para realizar o universo dele. Então eu adorei o filme, achei maravilhoso. Claro, tem as suas assim, coisas que não precisava, assim, sabe? Mas eu achei muito bom. Achei bom também a participação do Jared Leto como seu Coringa, né? Achei que ele é um baita de um ator, ele pôde mostrar o quão bom em representar ele é, né? Achei super bacana, gostei pra caramba mesmo. E é isso, achei maravilhoso. Eu acho que vale a pena quem não assistiu assistir, porque o filme vale as 4 horas, assim. Pra quem é fã de quadrinhos, pra quem é fã da DC, valeu mesmo. E o Zack Snyder e todo mundo que pediu, eu fui uma também que assinei lá o release do Snyder Cut, e acho que valeu muito a pena. Estou muito, muito honrada. Paguei para baixar, paguei os R$ 49,90 para baixar. Vale a pena a gente valorizar aqueles que se doam para a arte, né? E eu acho que foi lindo, assim. Eu já sou fã dele, né? Desde lá do Dawn of the Dead, desde o 300, que é uma coisa linda, é um deslumbre visual e de enredo maravilhoso, de atuações lindas. Esse filme agora, para mim, foi encantador. Eu fiquei muito satisfeita com a Liga. E vou torcer para que eles realizem o Snyderverse também. Vou torcer para que se continue, que se tenha mais uma Liga. Só nesse filme, falando mais uma coisa, a única coisa que eu não gostei foi do Marciano, né? Do Caçador de Marte, que eu acho que ele poderia ter usado mais o personagem, até dentro de batalhas, ou interagindo mais. A interação dele com a Lois, não vi sentido nenhum naquilo ali também, né? Mas enfim. Mas agora pra mim tá tudo muito explicado. A morte do Superman, assim, desencadeando as caixas maternas, né? Um alerta para as caixas maternas. Eu achei muito bacana a ideia dele, assim, muitas pontinhas muito bem amarradas, né? Então, essa é a minha opinião, né? Show de bola, Ale. Concordo com muita coisa que você falou aí. E aí, Fagner, o que você acha? Me diga aí sua opinião sobre o Snyder Cut, lançado agora no dia 15 de março de 2021. Eu concordo com praticamente tudo que ela disse, mas eu tenho uma visão um pouco mais contida, talvez por ser um fator de ossos do ofício, sabe? A gente acaba vendo as coisas muito mais do ponto de vista técnico. Assim, é um bom filme para se ver com a molecada, é um grande blockbuster, você se diverte realmente, é um filme feito para diversão, mas tem alguns problemas sérios, né? Inclusive na parte técnica. Você vê uma daquelas cenas iniciais em que o Lex Luthor está dentro da água, nossa, aquilo está visivelmente mal feito, né? Parece que o cara está contra uma parede verde e colocaram ali um efeito de computação gráfica para fingir que o cara está dentro da água. Aquilo ficou muito esquisito. Mas apesar desses detalhes assim, o filme continua sendo um filme muito bacana. Tem diversão, tem aventura, tem ação, né? Tem uma coisa muito curiosa que nos remete a produções mais antigas do Snyder. Por exemplo, aquela cena inicial em que as Amazonas estão brigando lá com o Lobo da Steppe, me lembrou muito as cenas do filme Os 300 de Esparta. Não sei se a mesma coisa aconteceu com vocês. É uma versão feminina, deu uma valorizada na questão feminina. As atrizes que estão fazendo as Amazonas, assim, extremamente musculosas, muito bem preparadas, ficou muito bonita as cenas, apesar de em alguns momentos também o efeito especial deixar muito claro que aquilo é CG, mas eu achei legal, achei muito divertido, e acho que gostaria mais ainda se eu fosse meio molecote aqui, como eu já vinha conversando com alguns amigos anteriormente. Com o passar da idade a gente vai ficando mais velho e mais chato, mas é isso. Então, Fagner, eu concordo também com você nessa parte aí
dos erros de pós-produção, essa parte aí de efeitos. Realmente essa cena do Lex Luthor aí ficou meio esquisita. A cena em que a Mulher Maravilha está explicando a história pro Batman, e ela começa a contar, né? Isso lembra até um pouco aquelas cenas vistas lá em Senhor dos Anéis, quando eles contam a história, né, do Um Anel. E quando ela começa a contar para ele a história aí da batalha, a primeira batalha com as Amazonas, com o exército dos homens, com os deuses, né, Zeus e Ares unidos, e também com a ajuda dos Lanternas Verdes, que aí tem a presença do Kilowog e do Yalan Gur, que são 2 lanternas que aparecem ali naquela parte. É muito mal feito, cara. Essa parte de efeito, quando ela tá contando a história, que as imagens do que ela tá relatando começam a aparecer. Talvez nessa parte foi proposital para ficar aquela coisa de imagem que remete à lembrança, sabe? Uma coisa proposital. Não sei, mas eu achei que ficou também um pouquinho mal feito. Talvez por falta de grana para pós-produção, ou fizeram correndo, não sei, mas realmente. Eu queria colocar fogo no parquinho aqui. Eu queria falar com vocês agora, a gente falar um pouquinho, já começar de cara falando que a gente não gostou. Que o filme é legal? Que o filme é bom? Comparado ao de 2017? Com certeza. Mas teve esses erros aí. Eu queria levantar alguns pontos também. O Fagner falou aí da questão das Amazonas. Cara, aquele início, a parte do Steppenwolf, né, o lobo da Steppe, aquela armadura dele, cara, é uma armadura quase que ela é orgânica, ela é autônoma, né? Ela tem vida. Então quando as Amazonas atiram as flechas nele e que a própria armadura dele quebra as flechas, aquilo é muito bacana. Bem melhor, né? Essa versão aí do Lobo da Steppe é 1000 vezes melhor do que aquela versão de 2017. Que um cara não... era um personagem de CGI grande, né? Com a cara de mal, aqueles chifres e tal, mas não passava o teor de ameaça como esse agora passou, né? Esse Steppenwolf. A única coisa que eu achei engraçada é que ele tinha uns olhinhos de Bambi. Se você parar pra assistir o filme, olhar, perceber... eu vi muita gente comentando isso, e realmente aquele olhinho de Bambi, quando ele tá falando com Saad, né, depois ele vai falar com Darkseid, que ele quer se redimir, tem aquele olhinho de Bambi, mas fora isso, é muito bom. Eu tenho de cara uma questão aí que me incomodou no filme, essa questão das caixas maternas. Vamos pensar, teve a primeira batalha, certo? Vou jogar essa questão no ar aí para ver o que vocês acham. Teve a primeira batalha, as Amazonas, o exército dos homens, os deuses, né? E a ajuda também dos Lanternas Verdes, que todos lutaram juntos, unidos, e conseguiram derrotar o Darkseid na primeira vez que ele chega na Terra. Cara, se essas caixas maternas unidas fariam uma unidade, que fariam uma devastação com o mundo, com o planeta, por que deixou essas 3 benditas caixas aqui, cara? Por que não deixou uma dessas caixas, sei lá, com o pessoal do Ajax, né, Caçador de Marte, ou com os Lanternas Verdes? Tiravam uma caixa daqui, deixavam uma caixa com as Amazonas e outra com os Atlantes, mas pelo menos tirava uma do planeta aqui. Entende? Então eu achei isso um furo, tá? Eu achei isso um furo. O outro furo que eu achei no filme foram as cenas longas, algumas cenas desnecessárias. Eu já tinha até trocado uma ideia com o Fagner sobre isso e queria que vocês falassem, porque, por exemplo, aquela cena do Aquaman salvando um homem, né, e levando lá pro bar, falando, respeite a tormenta, respeite a tempestade, e depois ele tira a camisa, joga uma garrafa no mar, poluindo o mar, quer dizer, é uma coisa totalmente, né, controversa. É uma cena desnecessária. Aquela cena também do Flash, aquela cena em que ele vai pedir emprego, e aí tem aquela cena da Iris West, sei lá, eu achei também um pouco desnecessária. Eu só achei que ele perdeu a oportunidade de mostrar já naquela cena a capacidade dele voltar no tempo. Então poderia aquele acidente dar errado, atingir ela e ele fazer uma volta, porque ele viu a menina e gostou dela, para já demonstrar essa capacidade que ele tinha para ser usada lá na frente. Seria um gancho, né?
ou ela não fazia aquela cena e botava ela para aparecer lá naquela parte que o pessoal é sequestrado, né, no laboratório Star. Então teve algumas cenas que eu achei simplesmente desnecessária ou demasiadamente longa, que para mim também é um outro problema. Esses foram os pontos aí que me incomodaram muito no filme, a questão da caixa materna, a questão das cenas demasiadamente longas. Eu acho que até por isso, por essas cenas serem tão longas assim, que o filme foi lá para 4 horas, né, de duração. Uma outra parte que eu achei chata é que toda vez que um Amazona ou a própria Mulher Maravilha vai dar um golpe, geralmente aquele pulinho que ela dá por cima do inimigo, aparece a mesma musiquinha. Como cordeiros no matadouro. Tipo um pranto das Amazonas, fica meio chato porque fica repetitivo. Outro furo também que eu percebi é que, beleza, uma caixa ficaram com os Atlantes, a outra caixa materna ficou com as Amazonas e a terceira caixa ficou com os homens. Os únicos que tentam de fato esconder essa bagaça são os homens, porque eles enterram. Já os Atlantes tiram ela estava tipo escondida com o Kraken, né? Aquele bicho lá, um polvo gigante dos Atlantes, estava no tentáculo do bicho. Eles tiram, colocam no pedestal exposto no meio de um salão e colocam a guarda em volta. As Amazonas pegam o troço da caixa, coloca também no meio de um salão, dentro de uma pirâmide, quer dizer. É claro que eles falam, né, que cada um vai proteger conforme a sua cultura, mas, cara, se você tem uma bomba dessa, se você tem uma arma dessa totalmente perigosa, você tem que ou destruir, se você não conseguir destruir, guardar da melhor forma possível e não colocar em cima de um pedestal, né? E é o que as Amazonas e os Atlantes acabam fazendo. Então isso aí eu achei também meio que um errozinho. Vá lá. Eu achei que teve várias, assim, várias pontinhas soltas, assim, pra mim, né? Embora eu acho que tenha sido muito bom o filme em relação ao outro, que eu adorei bastante o filme, mas se tu vai analisar friamente, claro, tem vários erros de continuidade, erros de efeitos especiais ali que tu vê que não foi bem aprumado. Na história também o enredo tem algumas gags, assim, algumas pisadas assim, em falso, né? Por exemplo, para que se a morte do kryptoniano desencadeou um baque de energia a ponto de ativar as caixas maternas, como que a morte lá em Man of Steel do Zod já não fez isso? Será que teve que morrer o Superman junto com o Apocalipse? Claro, o Apocalipse, um ser de energia acumulada, né? Para que daí sim estourasse essa onda de energia para ativar as caixas, para mim ficou meio estranho. Outra coisa, por que as caixas maternas não foi mais protegida por eles no final ali, a caixa do Cyborg? Largaram de mão para ficar se degradando com o Superman, entendeu? Eu achei muito bizarro aquilo dali. Outra coisa, porque o Caçador de Marte veio falar logo com a Lois, porque ela estava grávida, né, com a questão desse apocalipse premonitório do Batman, né, dessa terra distópica do Darkseid, que remete ao Injustice, né, mas não vi assim uma ligação para o cara, e depois passar todo o Man of Steel e tudo, ele sem interagir com um mal gigante que era o Apocalipse, ele sem interagir, sendo um caçador, sendo um super-herói também, né?
Outra coisa que eu não gostei é que ele não aproveitou para trazer o Ryan Reynolds, mesmo que o Lanterna Verde foi uma porcaria, mas ele conseguiu dar uma redenção pro Jared Leto, né? Um Coringa que para mim foi uma porcaria lá naquele outro filme do... eu me esqueci o nome do filme. O filme dos vilões, né? Esquadrão Suicida, acho que é o nome, né? Que eu achei muito bizarro. Mas, pra mim, assim, teve essas poréns, assim, né? Que ele poderia ter passado, assim, sei lá. Não curti muito, né? Enfim, é isso aí. Pois é, Ale, concordo contigo em tudo aí. Só que, assim, eu também não gostei da participação do Caçador de Marte vindo só pra falar com a Lois. Mas depois, se você linkar os pontos no Batman vs Superman, quando o Bruce tem ele não sabe se foi uma visão ou se foi um sonho, que o Flash aparece para ele falando que Lois Lane é a chave, é porque ela está ligada. O caso da Lois Lane, gente, tá sendo vai ser muito bem usado da possível continuação desse filme, que o Zack Snyder falou que no Liga da Justiça 2 ia se passar justamente naquele futuro distópico onde a Lois Lane foi morta, o Darkseid veio, por conta da morte da Lois Lane, o Superman ficou suscetível ao domínio do Darkseid, por conta da equação antivida, que para mim é muito mais perigosa do que as caixas maternas. As caixas maternas, elas têm uma tecnologia além da compreensão humana, que sim, quando se faz a unidade gera aquela questão da destruição, mas a equação antivida é uma equação matemática e, além disso, gera um poder para quem a domina de dominação. Então Jack Kirby, quando criou essa equação antivida, lá atrás, nos primeiros quadrinhos, com Darkseid e tudo mais, ele já falou na equação antivida. Então eu acho que a equação antivida deveria ser mais abordada nesse filme, mas ela não foi. Só é mencionada lá na frente pelo próprio Darkseid, pelo Lobo da Steppe, pelo Saad. Nem a Mulher Maravilha, quando conta o plano lá pro Batman, ela fala da equação antivida. Mas só voltando, para eu não me perder, eu acho que essa aparição do Ajax, do John, né, do Caçador de Marte, disfarçado para falar com a Lois Lane, é justamente porque ele quer ver ela bem, porque ele já sabe desse futuro distópico, ele já tem alguma informação desse futuro, porque a tecnologia do Caçador de Marte, daquele povo lá, é uma tecnologia bem avançada. Então, como eles trabalham com a equação de vida, eles que deram a dica, né, nos quadrinhos pro Darkseid, sobre, sem querer, com ingenuidade, eles deram a dica de como achar a equação antivida, foram eles. Então talvez por isso ele já está com essa prevenção do que pode vir a acontecer lá na frente. Respondendo a outra pergunta da Lê, por que quando o Zod foi morto lá atrás ele não ativou as caixas maternas? Bom, o Zod não gritou, né? E a gente vê aí no Batman vs Superman, no final do filme, quando o Superman se sacrifica para matar o Apocalipse, ele grita, né? O Apocalipse grita, ele também grita. Talvez tenha a questão simbólica, né, do sacrifício, né? Um grito de dor emanado junto com o sacrifício que ele faz pela humanidade, aquele grito que ecoa, né, pelo mundo, ativando as caixas maternas. Eu acho que tem esse simbolismo implícito ali. Então eu acho que é mais por esse motivo que o grito do Superman ativa as caixas maternas e a morte do Zod não ativou. Detalhe, quando o Superman morre, fica implícito que ele é o último kryptoniano vivo na Terra. Então seria a última ameaça para as caixas maternas, porque tem um momento no filme que o Cyborg fala que elas têm medo dos kryptonianos, já por conta de saber o poder que eles têm, né? Levando em consideração que nesse tempo todo aí a Supergirl está hibernando, tá? Então ele seria o último kryptoniano vivo na Terra, e devido a isso é que aquele grito dele, juntado a ele ser o último, né, pode ter acordado as caixas aí. E lembrando também, como você falou, Ale,
são indícios aí que são inspirados no quadrinho Injustice. Se alguém ainda não leu, eu recomendo, que foi o quadrinho que foi inspirado nos games, né? Foi feito um jogo, né? Para as plataformas aí de game, onde num futuro distópico o Superman pira devido à morte da Lois Lane. Então, devido à morte dela, que é punk pra caramba, porque o Coringa acaba provocando a morte dela e ela tá grávida, e aí o Superman pira na batatinha e vira um vilão. Então, no filme, vocês perceberam que deixa implícito, a Lois Lane tá grávida, porque no finalzinho do filme, quando o Superman tá lá conversando, né, o Clark tá conversando com o Bruce, e aí o Clark: como é que você fez isso? A gente tava devendo muito pro banco. Aí o Bruce fala: eu comprei o banco. Aí ele vira pra ele e fala: a propósito, parabéns. Essa frase não tinha no filme de 2017. Então, quando o Bruce fala pro Clark parabéns, ele tá se referindo à gravidez. A Lois tá grávida. E lá na porta ela tá com a Martha Kent segurando um cestinho de neném. Então, todos os indícios aí apontam para essa adaptação do Injustice, que no futuro distópico acontece alguma coisa com a Lois Lane, que faz o Superman espirocar e ficar suscetível à equação antivida. A equação antivida, eu vou falar mais um pouquinho rapidamente dela para vocês aí. E Fagner, o que você acha, cara? O que você acha aí dessa abordagem aí? Eu sei que você não gostou muito do filme, você acha que ficou meio uma coisa muito para o público mais infanto-juvenil, mas eu tô falando quanto a enredo, quanto a história. O que você achou dessa visão aí do grande Zacarias Snyder, né? O grande Zaca? O que você achou? Bom, vamos lá. Para começo de conversa, só confirmando essa tese de que a Lois estava grávida, o Snyder, recentemente numa entrevista, falou que quando o Superman volta dos mortos e ele se acalma ao ver a Lois, ele se acalma porque ele percebe que a Lois está grávida, né? Você deve lembrar que no filme anterior o Batman mandava buscar a Lois, e nesse aí é porque ela sempre visita o túmulo. Enfim, quanto à questão do roteiro, assim, eu sou obrigado a concordar com a Lê, porque algumas falhas são meio que imperdoáveis. Eu dou algum desconto porque a gente está falando de um filme de super-herói, né? Baseado em história em quadrinhos. O público-alvo é o público infanto-juvenil, de qualquer forma, por mais que ele seja assistido principalmente por marmanjos como nós aqui, mas ele é voltado para isso. E aí vem a questão de ter estudado um pouco literatura. Vocês devem conhecer um crítico literário canadense chamado Northrop Frye. Ele tem alguns livros interessantes, como... deixa eu pegar aqui para não mentir. Um dos primeiros livros dele que eu li foi A Imaginação Educada, que é um livro sobre o nascimento da literatura. Tem outro livro dele que é chamado de O Monomito, né? Da onde vem aquela história da jornada do herói. E o curioso é que o monomito vai para muito além da jornada do herói. O problema é que as pessoas, eu digo os escritores, pegaram a jornada do herói e reutilizaram aquilo à exaustão. Então a maior parte desses filmes que a gente vê, a gente já sabe como começa, a gente já sabe como se desenvolve, a gente já sabe como acaba. Pegaram uma análise que o Fry faz, que é muito interessante, sobre a estrutura narrativa, e utilizaram de uma forma tão errada que acaba se tornando meio cansativo. E é assim, não só com esse filme, esse novo filme da Liga da Justiça, como a maior parte dos filmes anteriores, e também com os filmes da Marvel. Isso me cansa um pouco, e por isso que eu falei, é um pipocão, é muito legal, muito divertido, mas eu acho que dava para trabalhar uma coisa muito mais profunda ali. Tudo bem, a gente tá falando de filme de super-herói, eu entendo isso, mas dá para trabalhar uma coisa muito mais profunda, ou que pelo menos não fosse tão superficial. Dava para trabalhar alguns fatores ali, como, por exemplo, a relação do Clark, já que isso é tão explorado, com a mãe e com a Lois. Eu acho que tinha como trabalhar aquilo sem ficar tão superficial quanto ficou. Mas o foco do filme realmente é a ação e a diversão, e não essas questões mais profundas. Eu não sei se vocês estão acompanhando a nova série Superman Lois, e eles estão focando nisso, né? Os dois têm 2 filhos que são gêmeos. O Clark perde o emprego no planeta diário, o Lois depois
pede demissão e eles vão morar em Smallville para criar os 2 filhos. E o foco principal ali desse seriado é trabalhar essa parte mais humana, que eu acho que realmente ficaria difícil num filme de 4 horas, por mais longo que fosse. Agora, tem uma questão que me incomoda muito, e que vocês devem ter notado, é o excesso de cenas em slow motion. Teve um site desses aí que fez a contagem e chegou, se eu não me engano, a 24 minutos e 7 segundos. Ou seja, pelos cálculos que eles fizeram, 10% do filme é todo em slow motion. Quer dizer, se você cortasse o slow motion ali, o filme ficaria muito mais dinâmico, muito mais ágil. O que é que vocês acharam desse excesso de slow motion? Eu gostaria de saber. Geralmente essas cenas de slow motion, na maior parte delas, é para mostrar os detalhes de uma ação em super velocidade, né? Como uma batalha dela, né? Da Mulher Maravilha contra o Lobo da Steppe dentro daquela base de represa ali, onde eles vão salvar aqueles cientistas que foram raptados. Também a cena do Flash, a primeira cena em que ele encontra pela primeira vez a Iris West, né? Aliás, aquela cena ali eu achei assim um pouco esquisita, assim, ele afundando no asfalto por causa da velocidade e sai assim ileso, sabe? Eu achei estranho aquela cena ali, eu achei, sei lá, desnecessária, mas ela explica, né? Pelo menos ela não fica tão tosca como a do primeiro filme, né? Daí tu entende o que estava acontecendo naquele momento ali. Algumas cenas desnecessariamente feitas em slow motion, né? Não tô lembrando de todas, assim, que eu só consegui assistir o filme uma vez, mas eu pretendo assistir agora esse fim de semana novamente com a minha família, né? Mas são essas que me vêm à memória, assim, agora, sabe? Mas algumas bem desnecessárias. Outra coisa que eu não gostei foi o Alfred servindo chazinho. Eu achei tão bizarro aquilo dali, mas eu gostei do ator, assim, em si, né? Deles conversando com cada um. Eu não gostei também daquela saída pra conversa marinha do povo de Atlântida lá, criar uma bolha de ar para eles entrarem dentro, aquilo ali também eu não curti. Mas, enfim, e no geral, assim, o filme é que eu tava tão decepcionada com o primeiro filme que eu fiquei encantada com esse segundo, assim, porque as pontas fecharam pra mim do enredo, entende? Teve sentido, teve nexo a história. Como eu falei, com alguns pequenos deslizes, mas totalmente toleráveis, né? Faz parte, porque tu não pode também ficar encarando um filme com tanta, assim, nesse universo ficcional, né? Com tanta sisudez, digamos assim, com tanta lógica, né? Faz parte a imaginação e a criatividade, né? Que os diretores e roteiristas se permitem a dar, né? Ô, Fagner, o slow motion é a marca registrada do cara, né? Do diretor, do grande Zack aí. Zack Snyder, ele gosta de slow motion. Se você assistir 300, se você assistir o próprio Watchmen, ele usa muito esse recurso. E como ele tinha, né, carta verde, carta branca para fazer o que ele quisesse, ele usou e abusou desse recurso. Mas realmente eu concordo com você, ficou um pouco demais, né? Uma outra coisa que você falou aí, Fagner, é a questão da jornada do herói. Esse filme, cara, por incrível que pareça, não é a jornada do herói do Batman, não é a jornada do herói da Mulher Maravilha, não é a jornada do herói de Superman, é a jornada do Cyborg, cara. Se vocês pararem para analisar, quem leva o filme nas costas com a sua jornada toda é o Cyborg, e é através dele que as coisas acontecem, porque é com o pai dele que está a caixa materna, é o pai dele que marca a caixa materna com um raio de calor, para que eles possam identificar para onde o Lobo da Steppe está levando ela. Então, isso tudo é devido à jornada do Cyborg, que não se aceitava como um Cyborg. Depois ele entende que ele é uma máquina e que ele, além da máquina, é como o pai dele fala, né?
é uma das partes mais legais do filme, é aquele áudio que o pai deixa para ele falando que o que define ele como herói não é tudo que ele pode fazer, porque ele pode fazer muita coisa, é justamente o poder que ele tem e o que ele não faz. Tipo, ele escolhe as escolhas, né? Então, com o poder que ele tem, ele escolhe não fazer essas escolhas de não fazer o que ele pode destruir tudo, ele pode invadir o sistema, ele pode fazer tudo, mas é justamente na escolha que difere ele e que torna ele um herói, é justamente nas escolhas de não fazer o que ele pode fazer. Isso é muito interessante. E é uma das partes bacanas do filme, é justamente essa jornada do herói do Cyborg, e mostra um pouquinho dessa jornada do herói no Flash e no Aquaman. Já na Mulher Maravilha, no Batman e no Superman, que é tida como a tríade, né, da DC, é um pouco deixado de lado, né? O Batman é mais retratado aquela questão que ele está com remorso, que ele deve isso ao Superman, que ele quer salvar a humanidade, ele prometeu isso para o Superman, depois ele percebe que ele pode ressuscitar o Superman, então ele quer fazer isso porque ele quer se redimir. A Mulher Maravilha quer vingança, porque o Lupo da Steppe matou, né, um monte de Amazonas, tanto na história de não sei quantos mil anos atrás, quanto na mais recente, quando ele chega para pegar a caça na Terra. E o Superman, ele volta para resolver a situação. Ele fala, né, assim, me chamaram de volta porque eles estão precisando de mim. Então o arco desses três personagens, Superman, Batman e Mulher Maravilha, ficou um pouco fraco. É o Cyborg que leva o filme, galera, por incrível que pareça. E é por isso que a gente entende por que o ator ficou tão revoltado naquele filme lá de 2017. Porque se você assistir aquele filme de 2017, o Cyborg virou um acessório, cara. Você assistindo agora, você entende por que o ator ficou tão indignado com aquele corte que o Joss Whedon fez lá atrás. Agora eu vou falar dos pontos positivos, né? A última coisa que eu também não gostei desse filme, que a gente tá falando mais dos pontos negativos, né? É a capa do Superman, cara. É fake demais. E detalhe, nos quadrinhos, quando ele volta com a roupa preta, ele não volta com capa. Eu acho que ficaria bem fanservice, né? Como diria o grande Érico Borgo, sou fã, quero service. Se ele volta sem a capa, pra mim ia ser bem melhor. Mas enfim, essa capa tem um apelo, né? É apoteótico. Então, eu achei bem ruim. Porque realmente aquela capa dele é CGI. Mas voltando, vocês viram que o Superman agora não tá com aquela cara de Shrek, né? Ele foi regravado aquelas cenas dele justamente pelo abençoado do bigode. Só para quem não sabe ainda, no filme de 2017, o ator, por questões contratuais, ele estava usando o bigode, ele não pôde tirar o bigode porque ele estava fazendo um outro filme. E aí ele teve que fazer as cenas do Superman usando bigode. E esse bigode, esse abençoado desse bigode dele, foi coberto por computação gráfica. Agora, gente, pelo amor de Deus, ele tirava o diacho desse bigode e botava um bigode postiço lá no outro filme. Era bem mais fácil do que fazer essa gambiarra, mas enfim. Pessoal, é isso. Eu acho que realmente o filme é pra gente se divertir. Eu gostei muito. É isso, mais uma vez eu tenho que concordar aí com a Ali. Eu acho que, bom, primeiro, a gente não pode levar o filme tão a sério assim. O filme é um filme pipoca mesmo, para se divertir com a família e tal, para dar risada, para sentir emoção e participar da aventura, né? Também concordo com você, Gil. Eu acho que é também o filme sobre o Cyborg, né? Como eu falei, o que me incomoda é que eu não sei se vocês se lembram de uma cena em que o cara lá no filme Matrix, ele tá olhando para uma tela verde e ele diz que ele só vê loiras e armas e carros e não sei o que e tal. Comigo funciona assim, mas um pouco ao contrário, sabe? Eu, quando vejo um filme, eu acabo enxergando todo o código por trás, toda a estrutura narrativa. E quando a estrutura está muito aparente, isso incomoda um pouco. Mas a gente releva isso por causa da diversão, né? Eu acho que o importante aqui é se divertir, não ficar assim. Agora tem esses detalhes que infelizmente não tem muito como a gente fugir. Pessoal, outra coisa
né, seguindo a linha aqui do filme, né, a gente já falou do início, já falamos do meio, a questão do recrutamento, a questão da volta do Superman. Uma coisa também que eu achei muito bem representado, eu quero ver de novo, é quando eles estão lá naquela parte de fazer o ressuscitamento do Superman, e o Cyborg tem uma visão do futuro, onde mostra o Darkseid derrotando a Liga da Justiça, e a Lois Lane morta nos braços do Superman, e ele dominando o Superman através da equação antivida, e a Liga toda detonada. E é uma hora que ele meio que pensa assim, como se estivesse desistindo de fazer aquilo, mas já era tarde porque o Flash está vindo, e o Flash erra. O que é mais legal, que eu achei genial, é porque o Flash erra o tempo de ativar a caixa materna, e é nesse momento que ele usa a habilidade de voltar no tempo, que ele vai além da velocidade da luz. Então é muito massa isso aí. Assim como no fim, né, que o Cyborg está separando as caixas maternas e o Flash tem que energizar ele erra também, e aí as caixas fazem a unidade e detona tudo. Só que aí ele volta também e vai lá e consegue voltar no tempo e dar o toque, né? Passar a energia pro Cyborg. Então são momentos assim que eu achei muito bons no filme. Ah, sim. Teve também o Batman super assim, mais assim, participativo mesmo, e resolvendo os problemas com aqueles parademônios, chamando responsabilidade, né? Bem mais presente, né? Tem várias partes legais, assim, memoráveis até, eu diria, do filme, que vai ficar mesmo, assim, sabe? Pra mim, me tocou muito, assim. A parte em que o Superman chega bem na hora em que o Lobo da Steppe ia matar o Cyborg, enquanto ele tava separando as caixas ali, né? Aquilo ali foi maravilhoso, assim, redentor, né? Tem várias partes bacanas, assim. As caixas tentando seduzir para tirar o Cyborg da ideia de separar elas, e elas quase como entidades, assim, né? Cada uma sofrendo ali por estar sendo separada uma da outra ali. Achei muito interessante isso. Tem várias partes bacanas, assim. Outra coisa que eu achei interessante, se vocês observarem, que o Ben Affleck tá bem... Eu achei ele bem menos inchado e diferente na parte final do filme. Se vocês observarem aquela parte em que ele vai atrás do Aquaman lá naquela cidade lá afastada, né? Que ele tá muito inchadão, assim. E depois na conversa dele com o Caçador de Marte, ele tá bem mais fininho, digamos assim, né? Tá bem diferente, assim, parece que tá em uma outra vibe, assim. Eu achei muito bacana, assim. Muito bacana mesmo, assim. Várias coisas que tiveram lógicas ali no filme, sabe? Vale a pena, eu digo pro pessoal, assistam, gente, que vocês não vão se arrepender. Principalmente quem é fã de DC, quem é fã de heróis, né? São jornadas maravilhosas, assim, sabe? Eu gostei bastante mesmo e recomendo o pessoal aí do canal, que está acompanhando aqui, prestigiando o Popnautas, a assistirem e a terem as suas impressões, né? Deixar essas impressões aí para debater, né? Para enriquecer o debate aí da galera. Lembrando, meu amigo Fagner, minha amiga Ale e nossos amigos ouvintes que estão até agora curtindo aqui o nosso podcast do Popnauta, é que o motivo maior da nossa alegria em ver esse filme, mesmo com essas falhas que a gente conseguiu apontar aqui, com os acertos, é que se trata de uma vitória, né, dos fãs. Então, o filme de 2017 da Liga, com aquela direção do Joss Whedon, foi tão decepcionante, tão frustrante, que esse filme agora, mesmo com 4 horas, foi muito bem melhor trabalhado. Tem suas falhas, mas a história está bem melhor. Realmente o Zack Snyder ele deixa impresso, né? Ele imprime a visão dele, ele deixa mesmo a marca dele no filme.
seja por excessos de slow motion ou por aquela cor, né, saturada, aquela cor mais escura. Ele não usa tons muito coloridos, e se você perceber no filme de 2017 já puxa um pouquinho para as cores. A única coisa que, apesar do bigode cada cara de Shrek, eu acho que o Superman do filme 17, eles acertaram um tom. Entenda, eu falo do tom, né? Que é aquele cara que sorri, que ele chega falando, sou um grande fã da justiça e tal, faz aquela corridinha com o Flash. Remete um pouco ao que foi o Superman lá do Christopher Reeve, sabe, de 78, 79, que é aquele cara que representa a esperança, a justiça. Vide o Superman retratado na HQ aí do Paul Dini, Alex Ross, Paz na Terra, né, Fagner? Então tem esse retrato do herói, do líder, do super-herói, do defensor da justiça, do cara que representa o brilho do sol, a luz no fim do túnel, o cara que vai salvar, e a positividade. E o Zack Snyder já tem uma pegada mais assim, ele bota um Superman mais atormentado, mais frustrado, mais amargurado, né? Isso aí é que eu não gosto muito da abordagem dele no Superman, mas o filme como todo eu recomendo, é muito bom. Eu assisti rápido, por incrível que pareça, eu fui maratonando, assisti no horário do almoço, depois assisti à noite, fui assistindo aos pouquinhos, e deu para realmente matar o filme em menos de 2 dias, praticamente 1 dia e meio eu matei o filme. Então é isso, eu achei muito bacana. Gostaria de ver de vocês as considerações finais para a gente já concluir esse primeiro episódio, esse primeiro Popnautas Podcast, essa primeira troca de ideias sobre esse filme, sobre esse momento histórico, essa vitória de nós fãs, né, que curtimos esse tipo de cultura pop, né? Não é à toa que o nome é Popnautas. Então é isso, eu queria chegar ao final aqui trazendo para a gente concluir o final do filme, né? Que quando vem aquela parte, que é aquele epílogo, que é o sonho do Batman, que aí tem o diálogo do Coringa, cara, como a Ale bem lembrou aí, a atuação nessa cena do Jared Leto foi a redenção dele, porque aquele Coringa dele no Esquadrão Suicida, nossa, foi horrível, péssimo, e aqui não. E aquele diálogo dele com o Batman, cara, que ele fala quantas pessoas precisam morrer nos seus braços para você ter coragem, né? Porque ele não mata o Coringa. Na revista Injustice, a Lois Lane é morta pelo Coringa, e quem mata o Coringa é o Superman. Quando ele espiroca, quando ele vê que ela morreu por conta do Coringa, ele vai lá, o pessoal tenta segurar ele, aí é a hora que ele vira tirano, ele domina o mundo todo. Então esse diálogo do Coringa com o Batman é muito bom, cara. Eu acho que resume muito o drama psicológico, paranoico, até psicótico do Batman, porque o Coringa, eu enxergo o Coringa como o anti-Batman, né? É o outro lado da moeda. Enquanto o Batman tem a atitude dele de vigilante, de não matar e de punir os culpados, de prender, de fazer a justiça, o Coringa é o caos. O Coringa é aquele cara que não mede esforços. Então isso eu acho muito interessante. Além do áudio do pai do Cyborg, que é o Silas, que deixa uma gravação para ele que fala. Então são momentos bem marcantes no filme. Esse diálogo, essa gravação do pai do Cyborg e o diálogo do Coringa com o Batman. E aí o Batman fala, quando a Arlequina morrer meus braços também, ela sabe qual foi a última coisa que ela pediu? Para quando eu te matar, e eu vou te matar. Isso o Batman falando pro Coringa, né? Que eu te mato bem devagar. Ele, você não tem coragem, ele fala alguma coisa assim. Então é um diálogo, e eles estão fazendo aliança desesperada, porque é o último recurso que a humanidade tem. São os últimos resquícios da Liga dos Heróis que sobraram para combater o Superman, que está subjugado pela equação antivida, está
escravizado pelo Darkseid, que está dominando a Terra naquele futuro distópico, que é o gancho para o segundo filme. Então eu queria só que vocês falassem um pouquinho sobre esse final aí, para a gente já concluir os trabalhos aqui hoje no podcast nosso. Eu queria primeiro te agradecer, Diva, pelo convite, né? Agradecer também a participação do nosso querido Fagner e agradecer a todos que estão acompanhando aí, que estão prestigiando o canal. Sigam prestigiando, compartilhem, gente, participem, porque é muito importante as pessoas manterem viva essa cultura. Vocês viram o que aconteceu, né? Com a união de todos os fãs, né? Conseguiram reverter uma situação que aparentemente era irreversível, né? Tava feita aquela boa porcaria que eles fizeram, aquele Frankenstein, e ia acabar assim. Mas os fãs, com a força, conseguiram reverter. Então vale a pena, gente. Vale a pena mesmo a gente se unir. E vamos colocar o Popnautas pra cima, hein, gente? Um abração pra todos. Fiquem bem, se cuidem aí. Usem máscaras, se limpem, porque a vida da gente é a coisa mais importante. Tá? Um grande abração a todos aí, boa noite, tá? E assistam o filme, gente, vale a pena mesmo. Bom, primeira questão é o valor do filme, né? Vamos lá. Eu acho que o filme é muito bacana, ele merece ser visto de qualquer forma. Se você curte um filme de super-herói, se você curte uma boa história em quadrinhos, ou se você está apenas a fim de assistir um filme de aventura divertido e tal, que empolga, né, junto com o filho, com a mãe, com a tia, sei lá, com o papagaio, eu acho que vale muito a pena, né? A gente faz todas essas observações e críticas aqui porque nós somos chatos, mas eu acho que o filme é muito legal. A segunda coisa é esse diálogo que o Batman tem aí no final. Eu não sei se vocês têm a mesma opinião que eu, mas aquilo faz uma referência direta àquele diálogo do Batman com o Coringa lá em A Piada Mortal, né? Isso tem relação com os pesadelos anteriores do Batman, e como o Giva já comentou aí, faz uma ponte direta com um possível próximo filme. Então achei muito bacana isso também. E antes que eu me esqueça, muito obrigado, Giva, pelo convite. Muito obrigado, Ale, pela participação aqui junto, pelo apoio. Espero participar de uma próxima edição. Valeu. É isso aí, minha amiga Ale. Minha amiga Ale, que está aí participando com a gente debaixo de um temporal, raio, relâmpago e trovão, como diria a Legião Urbana. Né? Aquele abraço para você, minha amiga. Foi muito bom a sua participação, contribuiu muito, abrilhantou, né, o nosso bate-papo, o nosso podcast. Quero agradecer também a você, meu amigo, meu parceiro J. Fagner. Valeu mesmo aí pelo apoio, pela atenção, por vocês dois terem aí abraçado esse novo projeto aí do Popnautas, ok? Então é isso aí, gente. Vocês acompanharam o primeiro episódio do Popnautas Podcast. Hoje falamos sobre o filme, o acontecimento épico do ano de 2021, que foi o Snyder Cut, a versão aí da Liga da Justiça do grande Zack Snyder. Pessoal, fiquem com Deus, até a próxima, e não se esqueçam, né? Se inscrevam no canal, procurem lá no YouTube Popnautas, e aqui também, né, você vai escutar aí nosso podcast. Um abraço aqui, quem vos fala é Giva Moreira. Foi uma satisfação muito bacana fazer esse programa. Um filme de 4 horas merecia um podcast de 5 dias, não é verdade? Mas a gente tentou falar com muito carinho sobre esse filme, tá certo? Se cuidem, a pandemia ainda está aí, então fiquem bem lembrado ali, usem máscara, higienização, evitem aglomerações e com fé em Deus nós vamos vencer aí esse vírus do mal, assim como a Liga venceu o Lobo da Steppe, arrancando-lhe a cabeça com aquela espadada magistral da Mulher Maravilha e mandando o Darkseid ir catar coquinho lá no universo dele. É isso aí, gente. Valeu e até a próxima! Popnautas Podcast. Até a próxima. Valeu!